Matrix te manipulou desde a primeira cena. E o pior é que eles nem tentaram esconder a verdade de você, porque logo nos primeiros minutos de filme, existe um detalhe refletido no rosto do Neo que já entrega o segredo mais bem guardado desse filme. Ali, naquela imagem, as irmãs Wachowski plantaram um detalhe visual tão discreto que eu tenho certeza que você, assim como 99% das pessoas que viram esse filme, deixou passar despercebido. É um detalhe extremamente sutil, mas que revela toda a natureza da simulação antes mesmo do protagonista sequer saber o que é uma pílula vermelha. Se você prestar muita atenção, mas muita atenção mesmo, também vai perceber que o filme te manipula usando detalhes em diversas cenas para treinar o seu olhar. Existe uma espécie de código invisível escondido em diversos momentos ao longo da trama que vão revelar quem é o herói, quem é o traidor e principalmente o que é real e o que não é. Meu nome é Bruno Albuquerque, esse é o canal da SB Cinema e hoje eu vou te mostrar como Matrix escondeu um segredo da humanidade bem diante dos seus olhos. O ano era 1999. Conhecemos Thomas Anderson, um pacato programador que carrega a identidade secreta de Neo, um hacker obcecado em descobrir o que diabos é a Matrix. Sua vida vira um completo pesadelo quando ele começa a ser caçado pelo enigmático agente Smith e é resgatado por uma garota chamada Trinity que trabalha para um cara chamado Morpheus, que lhe revela uma verdade brutal. O mundo em que o Neo vive é uma simulação neural, uma simulação virtual. E a humanidade vive em casulos servindo como baterias vivas para máquinas, que são os responsáveis pelo esse mundo virtual fictício no qual ele viveu inserido como realidade desde que ele se entende por gente. Neo escolhe a pílula vermelha e desperta no mundo real, um futuro distópico onde os sobreviventes se escondem numa nave chamada Nabucodonosor. A partir daí, acompanhamos o treinamento de Neo para dominar a simulação e a sua jornada até o Oráculo, onde ele supostamente vai começar a entender e a compreender um pouco mais da sua natureza e da natureza do mundo onde ele vive. Só que quando ele vai ao Oráculo, ele sai de lá com mais perguntas do que respostas e tudo isso culmina na traição de um dos seus aliados e no sacrifício de Morpheus, que é sequestrado pelo agente Smith e os seus outros agentes, o que força Neo a voltar para dentro do sistema em uma missão praticamente suicida de resgate. Temos uma grande cena de confronto final, com prédios espelhados e corredores infinitos, e é onde Neo deixa de ser um fugitivo para se tornar o cara conhecido como o Escolhido. Alguém capaz de dobrar as regras de uma realidade que, como o próprio filme sugere desde o começo, nunca foi sólida. Só que agora eu te pergunto, você conseguiu enxergar todos os pontos que eu te mostrei no decorrer desse vídeo que já entregavam tudo o que nós descobrimos sobre a Matrix no começo do filme? A primeira grande sacada das irmãs Wachowski que dirigiram esse filme foi o uso de uma paleta cromática para garantir que você nunca se perca, mesmo que você não saiba conscientemente onde você está. Eu te explico. Sempre que estamos dentro da Matrix, ou seja, dentro da simulação, a imagem é dominada por uma predominância de tons esverdeados, que é uma cor que remete diretamente à luz de monitores antigos e também à luz daquela cascatinha de códigos da própria Matrix, que virou uma identidade visual padrão que você vê aquilo, você já sabe que significa Matrix. Em contrapartida, o mundo real é tomado por tons azulados e imagens dessaturadas, reforçando a ideia de um futuro distópico onde o sol não brilha mais. Só que quando a gente fala das cores, existe um personagem que subverte esse código para te entregar um segredo desde o começo do filme, desde a sua primeira aparição. O Cypher. Ele é o único membro da tripulação que aparece constantemente associado a tons avermelhados, uma cor que, em vários filmes, é utilizada para demonstrar violência, agressividade e, nesse caso, traição. Repara na cena em que ele faz o acordo com o agente Smith. Ele está num restaurante luxuoso dentro da Matrix e o vermelho é completamente onipresente. O vermelho surge num pedaço suculento de carne vermelha, ele saboreia uma taça de vinho tinto e, como se não bastasse, algumas cordas da harpa da garota que está tocando no restaurante tem a cor vermelha. Até mesmo no mundo real, ele é marcado por essa cor. Durante o ataque à tripulação, ele veste uma camisa vermelha. E tem um detalhe que quase ninguém percebe, que em um momento de tensão da nave, a Trinity vai deixar comida para o Neo enquanto ele dorme, e ela é questionada pelo Cypher. Ele destila dúvida, perguntando se o Morpheus não devia levar logo o Neo até o Oráculo. Mesmo que nesse momento ele esteja vestindo roupas brancas, parecendo neutro e inofensivo, o filme faz um corte seco para a cena seguinte na Matrix, um close-up agressivo de um semáforo de pedestre no sinal vermelho.
O filme está usando a linguagem visual para te dar um sinal de alerta. O vermelho do semáforo mancha a narrativa do Cypher, confirmando que ele é o ponto de ruptura daquela família. Ele não quer o azul frio da verdade, ele está seduzido pelo vermelho da traição. Agora eu quero que você faça um exercício de memória. Lembra da chuva no escritório de Neil ou de quando ele é levado para o interrogatório? Se você olhar atentamente para aquelas gotas, você vai perceber um detalhe bizarro. Elas não parecem que estão desafiando a gravidade, já que elas escorrem pelo vidro em linhas perfeitamente verticais e paralelas. Isso remete diretamente ao código da Matrix. É como se as irmãs Wachowski estivessem mostrando pra gente visualmente que tudo ao redor do Neo é feito de algoritmo, de código programado. Só que pra mim o momento mais emblemático é sobre o viaduto, antes do Neo encontrar a Trinity. Ali, a chuva pesada que cai ao fundo não é apenas água. Ela tem a cor, o ritmo e a cadência exata da cascata de caracteres que formam a Matrix. Esse é um dos maiores segredos visuais das irmãs Wachowski nesse filme. Elas não usaram uma chuva comum, elas criaram uma representação física do código verde. O filme meio que te treina repetidamente para aceitar que o mundo é feito de linhas verticais, antes mesmo de você ver a famosa chuva digital de caracteres. Perceber esses detalhes é como ganhar um par de olhos novos. É exatamente isso que a gente faz lá no Decifrando Cinema 2.0, o método onde eu te ensino que o cinema nunca é sobre o que está na superfície, mas sobre como os elementos de repetição constroem uma mensagem no seu subconsciente. Porque uma vez que você enxerga o padrão, você não consegue mais desver. E em Matrix, o padrão de repetição é o aviso constante de que a realidade é uma casca que começa a rachar toda vez que o filme coloca um espelho na frente do Neo. E por falar nisso, se as cores te falam onde você tá, os reflexos te dizem quem você é. Matrix é essencialmente um labirinto de espelhos. Tudo começa com a Trinity observando o Neo por onde? Um retrovisor de uma moto. No primeiro encontro do Neo com o Morpheus, tem um determinado momento que a gente não vê ele diretamente. A gente vê ele refletido nas lentes espelhadas dos óculos do Morpheus. Ele inclusive está fragmentado, dividido entre a pílula azul e vermelha. E quando finalmente ele escolhe a verdade, o filme usa o espelho líquido que consome o corpo dele. Nesse momento, o que a gente está vendo é a barreira da realidade derretendo. O toque no espelho é o momento em que o eu virtual morre para o eu real nascer. Mas a prova de que Matrix é uma ilusão também está nos detalhes mais específicos. A gente também vê o reflexo do Neo na maçaneta quando ele vai visitar o oráculo. Lá dentro acontece a icônica cena da colher, onde a gente vê o reflexo distorcido do Neo e que acaba sendo uma lição definitiva para ele entender a natureza do seu poder. There is no spoon. O que o Neo vê ali no metal não é nenhum objeto, é a própria mente dele projetada. E no clímax do filme, no resgate do Morpheus, o que é que a gente vê? O prédio onde os agentes escondem ele é inteiramente revestido de vidros espelhados. Essa é a fortaleza da Matrix, feita para refletir a mentira de volta para quem olha. Só que quando o helicóptero atinge o prédio, os vidros não quebram como cristal, eles se tornam líquidos, formando uma espécie de onda numa superfície plana. E no finalzinho, para conectar tudo, quando o Neo para as balas, ele não vê mais reflexos, ele vê o que está por trás deles, ele vê o código. E o que é que ele faz? Ele distorce a realidade ao redor dele, tal qual as ondas na janela espelhada do prédio onde o Morpheus estava sequestrado. É incrível como tudo isso estava na nossa cara desde o começo. E para fechar tudo com chave de ouro, lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo que o segredo estava refletido no rosto do Neo? Aquela imagem, logo nos primeiros minutos, é a síntese de todo o filme. Enquanto o Neo dorme, os caracteres verdes do monitor escorrem pela pele dele, como se estivessem tentando entrar. As irmãs Wachowski estavam nos dizendo, sem usar uma única palavra, que aquele homem já era parte do sistema. Ele apenas não estava diante de um computador, ele estava submerso dentro dele. E se você achou tudo isso incrível, como eu também achei quando reparei nesses detalhes, espera só até você descobrir toda a analogia cristã por trás de Matrix. Só que isso é assunto para outro vídeo. Segue aberta a votação para o próximo filme a ser analisado aqui no canal e a competição tá entre Pulp Fiction e Hereditário. Eu estou sentindo que eu sei quem é que vai ganhar, mas vamos ver. Comenta aqui embaixo o que é que você quer. Muito obrigado a você que está inscrito aqui no canal. Batemos 9.000 inscritos em pouco mais de 2 meses. Isso é surreal. Nem nos meus sonhos mais inimagináveis eu imaginaria que isso ia acontecer em tão pouco tempo. Gente, obrigado demais. Tamo junto. Aproveita e já curte esse vídeo, se inscreve caso você não tenha feito isso e também assiste ao meu vídeo sobre Ilha do Medo, onde eu te mostrei todos os detalhes escondidos durante todo o filme que mostram que o grande plot twist do final estava debaixo do nosso nariz desde o comecinho do filme. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, tamo junto, forte abraço e vida longa ao cinema.